E salve, fiel corintiana! Timão apenas empata com o Santos na Vila Belmiro. Resultado esse que, no contexto atual do clube, é considerado como bom, pois, como sabemos aí, o Dorival Júnior estava sofrendo aí uma grande pressão da parte da torcida. Ele estava balançando aí no cargo. Se ele tivesse perdido esse jogo aí, ele poderia já, em caso de mais uma derrota, ser demitido, né? Sofrer aí uma demissão. Dito isso, empatar fora de casa com um rival acaba sendo um resultado que, na situação atual do Corinthians, é aceitável. Dito isso, o Timão poderia ter ganho o jogo, né? A gente sabe aí que o gol do Gabigol foi uma falha clara do Gabriel Paulista. Se não tivesse acontecido, teria sido de 1-0 para a gente, então teria sido uma vitória, né? Então fica um gosto aí um pouco amargo nesse contexto de que dava para ter ganho. Querendo ou não, o Timão tinha condição de vencer sim. Prova disso é que o Gabriel Paulista no SofaScore, né, que é quando a torcida dá nota para cada jogador titular e reserva e também o técnico após a partida, o Gabriel foi o que recebeu a pior nota, né? Recebeu aí 1,6 de nota, bem baixa, aí foi a pior realmente aí do elenco. O melhor foi o Caio César, né, com 6,4, aí também teve ali o Depay, enfim. É aquela coisa, né, gente? É um jogo aí bem intrigante, mas pelo menos o Timão não perdeu. Isso aí já é uma coisa muito positiva. O Timão não merecia, no contexto atual da política do clube, ter que administrar essa derrota contra o Santos. Ia ser uma situação bem negativa, ainda bem que não aconteceu. Dito isso, poderia ter ganho sim. E também é o seguinte, né, Fiel? Após esse jogo, nós já temos aqui informações, né? A primeira é que o Dorival não será demitido. Parece óbvio, mas é aquela coisa, né? Depois que o Flamengo demitiu o Felipe Luiz após ganhar de 8-0, é aquela coisa, né? Tudo pode acontecer, né? Dito isso, o Dorival fica. Para mim, isso é uma boa notícia, porque o maior problema hoje não é o Dorival, é o elenco. Ultimamente aí, né, contra o Coritiba, por exemplo, contra o Novo Horizontino, a gente viu aí jogadores indo muito abaixo do esperado, inclusive o Depay, né? Ele estava se poupando aí já surgiu aquela teoria de que era por causa da Copa do Mundo, que eu acredito, inclusive, né, que já que ele tem o sonho de jogar a Copa do Mundo, é o sonho da vida dele jogar pela Holanda e ganhar a Copa do Mundo, ele estaria se poupando até lá, andando mais devagar em campo, correndo menos. E eu acredito totalmente nessa teoria, gente. É muito difícil isso aí estar errado, porque a gente viu que o Memphis ele estava realmente jogando muito abaixo nos jogos anteriores, né? Nesse ele foi bem, foi o segundo melhor jogador em campo após o Caio César. Dito isso, né, ele ainda não renovou, né? Temos aí a dúvida, né, se ele vai ou não renovar. O Marcelo Paes quer renovar com ele sim, inclusive antes da Copa do Mundo, sob a justificativa de que após a Copa do Mundo ele vai ficar muito caro. E aí vai ter time árabe, vai ter time europeu querendo ele vai dobrar de valor de mercado. Então, o Depay estreando pela Holanda e fazendo gols ali, avançando de fase, ou até chegando na final, ou até ganhando a Copa do Mundo, ele ficaria hipervalorizado, se tornando assim impossível o Corinthians ter condições de renovar com o jogador. Então, sendo assim, o que a gente pode fazer realmente é aguardar mais alguns dias aí, né, ver como é que vai ser a estreia na Libertadores, observar, antes de cravar qualquer coisa, né. Dito isso, da parte do Marcelo Paes, ele quer renovar sim. Nem que seja para depois vender com ele mais valorizado, né. Só que tem um problema, o Timão hoje já deve ao Depay 40 milhões de reais. Isso aqui é informação, beleza? É um valor real. O Timão já tem uma dívida de 40 milhões de reais com o craque holandês. Era 30 milhões em dezembro do ano passado, ou seja, aumentou 10 milhões em só 3 meses, gente. Em 3 meses aumentou aí 10 milhões a dívida. Então, o que isso significa? Significa que se o Timão não der um jeito aí de negociar essa dívida logo, ou refazer o contrato dele, ou mudar o contrato, fazer alguma coisa aí, nem que seja um acordo verbal com ele, o mínimo aí, essa dívida ela pode acarretar em um transfer ban futuro que vai ferrar muito a gente, tá, Fiel?
Se essa dívida do Depay rolar a bola de neve ali com juros e se tornar um futuro transfer ban, a gente pode aí se dar muito mal e eu tenho muito medo que isso aconteça. Eu espero muito aí que o Osmar Stabile e o Marcelo Baixo consigam aí, né, descobrir uma forma de negociar essa dívida, de resolver, porque, sinceramente, 40 milhões é pouquíssima coisa, tá? É 40 milhões para um cara que ainda tem contrato ativo. Imagina se tiver rescisão, multa, alguma coisa aí, enfim. Passar o tempo com juros aí rolando. É complicado, mas... E seguinte, né, Fia, falando aqui agora um pouco sobre a política interna do clube, né, tem uma informação nova para vocês, de que Osmar Stabile, ele realmente, ao que tudo indica, está tretado aí de maneira definitiva com o Romeu Thomá Júnior, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, né, e pede o afastamento dele. É algo que aconteceu na época do Augusto Melo, mas não conseguiu, né, o Augusto não conseguiu afastar o Romeu Thomá naquela época, e agora o Osmar tenta afastar ele também. Então, realmente os bastidores estão muito tensos, tá uma coisa assim picante mesmo, gente, tá uma parada assim imprevisível, eu diria que é a palavra. Não dá para saber quem vai vencer nesse confronto, se vai ser o Romeu, se vai ser o Stabile. As consequências para o fiel torcedor, que pode perder o seu direito ao voto aí, né? No caso, deixar de ganhar o direito ao voto, caso os conselheiros aí, os sócios não aprovem que o fiel torcedor tem o direito ao voto. Então tem muita coisa que pode acontecer. O que se sabe é, da parte dos sócios aí, dos conselheiros aí que estão no clube, eles não querem a mudança da reforma do estatuto. Por quê? Porque vão perder privilégios. Se for ver lá a reforma, lá diz, por exemplo, que não vai ter aquela facilidade de um filho ou neto de um sócio ali entrar na base de maneira fácil a rodo, que foi algo que rolou ano passado, né? Ano passado teve uma época que era papo de 30 jogadores ali toda semana entrando na base, muito contrato, muita coisa, pouquíssimos aí realmente vingaram. Aí o Stabile recentemente aí acabou tendo que encerrar algumas divisões aí, né, do sub-20, né, sub-15, enfim, teve que mexer ali, fazer umas mudanças aí para enxugar os gastos, porque tinha jogador sendo contratado a rodo na base, e pouquíssimos ali chegaram a estrear, inclusive, né, muitos poucos ali chegaram a estrear, então deu a entender que tinha gente ali que estava só para testar, tipo, coloca esse cara aqui, ele é sobrinho do sócio, vê se ele vinga em campo, se não vingar, deixa ele aí um tempo, depois libera. Foi o que rolou. Muitos ali só entraram por entrar, e aí depois o Stabile teve que encerrar divisões aí para poder resolver a questão financeira. Dito isso, sobre reforma de estatuto. Tem inúmeros pontos aí que vale se destacar, mas eu quero focar hoje na questão do voto do fiel torcedor. Os conselheiros e sócios são contra nós, torcedores, termos o direito ao voto. O argumento que a maioria deles apoia, sustenta, é de que fiel torcedor é só para comprar ingresso e acabou. Isso aí a gente viu até em entrevistas aí que alguns veículos conseguiram fazer após a reunião lá que foi interrompida, né, quando o Osmar tretou com o Romeu Thomá. Alguns ali falaram, sem nenhum pesar, sem nenhum remorso, que fiel torcedor é só para ingresso, quer votar, vira sócio e compra um título, né? Para quem não sabe, né, eu fui atrás da informação sobre quanto custa um título do Corinthians, né? E a informação mais recente ali que eu encontrei é de que vale R$ 2.390 para vocês ter um título ali do Timão e ser sócio, né? Enfim, bem mais caro que o fiel torcedor, obviamente, né, fiel? Dito isso, é aquela coisa, né? A gente sabe que a nível de presidência, os últimos que a gente teve antes do Osmar Stabile trouxeram aí muito problema, muita treta para o Corinthians, para a torcida, para o elenco. Enfim, Augusto Melo com a Vaidebet, Duílio com cartão corporativo, Andrés com cartão corporativo. Independente de se devolveu ou não, a questão tem muito processo aí rolando, muita confusão, muita novela aí que parece que vai acabar e não acaba. Então, todos esses caras aí foram escolhidos por quem? Pela torcida? Não. Pelos conselheiros e sócios. Foram eles que votaram para
Enfim, né, cada chapa ali colocar o seu candidato e eles escolherem entre um ali e eleger. Foram eles que colocaram, não foi a gente. Então, o argumento a favor do fiel torcedor ter o direito ao voto é justamente qual? A gente poder, querendo ou não, fazer diferente uma vez na vida. Esse ano tem eleições. Não só no Brasil, como no Corinthians tem eleições esse ano. Esse ano promete muita coisa, gente. Esse ano tem Copa do Mundo. Nossa, o mercado da bola vai agitar. Vai ter convocação aí do Carlo Ancelotti. Enfim, muita coisa para rolar esse ano, gente. É muito importante aí que você esteja bem informado sobre o que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro, né? Do Corinthians em especial, que é o nosso time de coração, né? Então, para isso é importante você ser inscrito aqui do canal, né? Se inscrever, deixar o like aí no vídeo, ativar o sino aí para receber de antemão os próximos vídeos aí na notificação do celular. E também, né, se achar interessante, compartilhar aí na setinha, né, no WhatsApp aí com amigos e parentes que torcem por Corinthians, né? Dito isso, sobre as eleições do Corinthians, a gente nunca teve poder de voto. Nunca houve um presidente que a torcida, que o povão, né, pelo menos na era moderna aqui, tem escolhido. Sempre é o sócio, sempre é o conselheiro. E deu errado as 3 vezes. As 3 últimas vezes deu errado. O Stabile está fazendo agora um bom trabalho, pelo menos até o que a gente sabe. Só que ele é interino, ele entrou porque o Augusto sofreu impeachment. Ou seja, o Osmar Stabile nem foi escolhido por votação, por eleição ali entre os conselheiros. Ele só entrou porque o Augusto saiu. Sofreu impeachment, entrou o Osmar Stabile e está aí fazendo um trabalho decente, pelo menos ao meu ver, e do que eu vejo aí também a Fiel comentar nas redes sociais. Né? Melhor que o Augusto Melo ele tá, melhor que o Lírio também, melhor que o Andrés também, então só de estar melhor que os 3 já é um avanço gigante, né? Resta agora ver como é que o Marcelo Paes vai se comportar ao longo do ano, né? Ele chegou há pouco tempo, teve o vacilo lá do André, de tentar vender o André por 15 milhões de euros, isso aí foi uma coisa absurda que fez com que a torcida ficasse muito indignada com o Marcelo Paes, o nosso diretor executivo. Mas ele voltou atrás, né, negou aquela proposta, porém, existe diferença entre você negar uma proposta e deixar de negociar. Não é porque uma proposta foi negada que não possa a gente amanhã receber a notícia de que o André foi vendido. E o que isso significa, gente? Significa que a Fiel precisa usar a voz. A gente precisa mostrar que a gente existe. Por que eu falo isso? Porque comprovadamente o André não foi vendido por 2 motivos. Primeiro motivo, a fiel torcida não deixou. O Marcelo Paes ele revelou lá no Benjamin Mútil há um tempo atrás, que é o podcast do Benjamin Bar, né? Sou muito fã, inclusive, aí dele. Revelou para ele que a Fiel impediu isso. Assim como o Rony, que também foi especulado lá atrás, a Fiel também impediu. Ou seja, o Marcelo Paes ele escutou a Fiel. A gente está numa era onde a voz do torcedor corintiano tem poder. Então, é importante você se manter bem informado. Por quê? Porque você se mantendo bem informado, você pode opinar naquilo e fazer a sua voz ser ouvida. E foi isso que aconteceu. O André não foi vendido e o Rony não foi contratado porque a Fiel não deixou, e o Marcelo Paes escutou a Fiel e não deixou acontecer nenhuma dessas palhaçadas. Só que a Fiel só ficou sabendo disso, por quê? Porque os veículos de informação divulgaram, em especial quem? O cafezeiro, Samir Carvalho, do setorista. Ele que revelou em primeira mão sobre a proposta do André. Se ele não tivesse revelado, a Fiel não ia saber e não ia poder engajar nas redes sociais, fazendo o Marcelo Paes voltar atrás. Ou seja, nós que estamos aqui no YouTube e alguns aí também na TV, em outras plataformas, a gente está aqui para manter você bem informado. É isso que a gente quer. A gente quer que o torcedor se mantenha bem informado para usar a voz.